Fala galera, beleza? Matheus aqui, palpite do concurso 960, R$ 1 milhão super acumulado aí, R$ 48 vai ser os nossos 5 duplos se a gente fizer na caixa. Galera, o concurso muito difícil, tem muitos clássicos aqui, todos, a maioria dos times, acho que todos, né, na verdade. Acho que só o Náutico e o Vasco não jogam no meio de semana, mas todos jogam no meio de semana. Cuidado, tá? Vai influenciar bastante. Os jogos de meio de semana influenciam bastante no final, que é no final de semana, ok? Então, observem terça, quarta, quinta-feira e faça o seu palpite final após isso. Mas vamos lá, os nossos palpites. Jogo 1, Fluminense e Flamengo. O Fluminense jogando em casa, que é o Maracanã, né? O Flamengo joga também no Maracanã, né? São os dois donos ali do Maracanã. Porém, tem a torcida, né? Torcida única, carioca. O Fluminense como mandante aqui, 2 vitórias, 2 empates, 1 derrota. E o Flamengo como visitante, mas é visitante, só que nesse caso não faz muita diferença. Faz por conta da torcida, mas é no Maracanã, né? Tem 3 vitórias, 2 empates. O Flamengo vem de um empate amargo contra o Cuiabá. E o Fluminense vem de uma vitória heróica sobre o Atlético Paranaense. O Flamengo joga quarta-feira pela Copa do Brasil contra o Atlético Paranaense, esse mesmo que o Fluminense venceu. E o Fluminense não tem mais nada para fazer no campeonato. Ele fica ali lutando para ficar no G6 ou talvez um G5, mas o fato é que ele quer a Libertadores e não tem mais nada para disputar. Então vai vir com cabeça fresca que o Flamengo pode vir cansado. Muito cuidado nesse jogo aqui. Eu vou ser no Flamengo por clubismo, eu assumo, mas é um triplo. O Fluminense pode vencer. E outra coisa aqui que eu vou mostrar para vocês é o último confronto entre eles. Tem 3 vitórias do Fluminense e 1 vitória do Flamengo e um empate. Tá? O mais provável é o que o Flamengo empate ou perca do que o Flamengo vencer. Tá? Mas ainda está nas casas como favoritos. Mas até o final de semana a gente pode mudar isso. Jogo 2, Santos e América. O Santos veio de um empate 0-0 e o América também em 0-0. Os dois times aí não têm mostrado bom futebol. O Santos, mais uma vez jogando em casa, precisa mostrar ao seu torcedor que o Fábio Carille é um bom treinador. É muito defensivo, né? E tem que ser agora. Não pode demorar muito. O Santos, na realidade, o objetivo é permanecer na Série A. Se pegar uma Sul-Americana e uma Libertadores, ali é o objetivo a mais. Ok? O América Mineiro que caiu um pouco o rendimento depois da saída do Wagner Mancini. Fora de casa aí, ele tem 3 empates, 1 vitória e 1 derrota. E o Santos em casa, 2 empates, 2 derrotas e 1 vitória. Os dois times estão fazendo poucos gols, então 1 empate e coluna 1, Santos, jogo 3. Juventude e Ceará. Juventude e Ceará. Os times aqui, eles vêm... O Juventude vem de derrota, né? Pelo Campeonato Brasileiro, pelo Grêmio. Foi um clássico, né? O Grêmio meteu 3-0 e o Juventude ainda conseguiu fazer ali 2 gols. E o Ceará veio de empate. Improvável, estava perdendo de 2-0 e conseguiu o empate. Vou mostrar o gráfico aqui para vocês. Os últimos 5 jogos do Juventude está muito ruinzinho, né? Não é aquele Juventude do primeiro turno. E o Ceará não consegue vencer também. A classificação deles. Aqui eu vou mostrar que o Ceará e o Juventude não estão muito longe um do outro, tá? É um jogo difícil aqui, equilibrado, porque nenhum dos times não vejo grande potencial para fazer diferença. É jogo de 1-0 no máximo, jogo de 1-0, 1-1, tá? Então aqui meu palpite é seco no jogo 3, vai ser na coluna do meio. Empate. Jogo 4, Fortaleza, Atlético Paranaense. Fortaleza que tá lá em cima, né? Terceiro colocado, 45 pontos. E o segundo, que é o Flamengo, tem 46. Então, o Fortaleza aqui que faz um dos melhores campeonatos, melhor time do Nordeste, né? Há muitos anos que isso não acontece. Vem aqui jogar na sua casa contra o Atlético Paranaense, que pode vir com a derrota contra o Flamengo na Copa do Brasil ou com a vitória. Mas aqui, jogo
aparentemente fácil, jogando em casa do Fortaleza. Jogo 4, coluna 1, Fortaleza seco. Jogo 5, Barcelona e Real Madrid. Clássico, clássico, clássico. O Barcelona que ganhou o último jogo, né, de 3, depois de muito tempo sem jogar um bom futebol, que está uma crise econômica muito grande lá no time catalão. O Real Madrid, vou mostrar a classificação para vocês, o Real Madrid está em segundo na tabela, com 17 pontos, e o Barcelona em sétimo. Mas aqui é clássico, o favoritismo que está um pouco para o Real Madrid, mas o Real Madrid vem de 2 derrotas, vai jogar na Champions League aqui hoje, terça-feira, e o Barcelona também joga. Mas se tratando de clássico, o Real Madrid venceu os últimos 3, sendo que nos últimos anos o Barcelona ganhou todos, né? Aproveitar a má fase do Barcelona, pode ser, mas aqui clássico, clássico, eu vou fazer um duplo Real Madrid e empate duplo no jogo 6 também, Manchester United e Liverpool. O time do Robozão aí vem jogando a Premier League. Tá um time que muito inconstante, né? Todo mundo achou que com a chegada do Robozão ia melhorar o desempenho do time. Começou bem, mas tem tomado muito gol. A zaga tá muito ruinzinha do Manchester United. Em casa são 2 vitórias, 2 derrotas e um empate nos últimos 5 jogos. E o Liverpool, muito bem, obrigado, vem derrubando todo mundo. Pego o Atlético de Madrid na Champions League, né? Pode vir aqui com a vitória. Também é clássico. Vamos ver os últimos jogos aqui com o Manchester em casa. Deu Liverpool nesse ano, no mês 5. Deu Manchester pela Copa. Deu empate e Liverpool de novo. Jogo difícil, né? Classificação, Liverpool melhor, segundo colocado com 18 pontos. Sexto é o Manchester, né? Não acho tanto favoritismo para o Liverpool, assim, porque se tratando de clássico tudo vai acontecer, mas eu acho que o Manchester United não ganha. Então, empate, coluna do meio e Liverpool, um duplo. Jogo 7, Roma e Napoli. Roma e Napoli, jogo aqui do italiano. A Roma vem de vitória, né? Não, vem de derrota de 1-0 para a Juventus, né? Perdeu de 1-0. E o Napoli vem de vitória pelo Torino, ali ganhou o Torino, que é um time que também que não faz muita diferença na Série A do italiano. A Roma tem 5 vitórias consecutivas em casa e o Napoli tem 4 vitórias consecutivas fora de casa. O Napoli é o grande líder com 24 pontos e a Roma é o quarto colocado com 15. Jogo difícil aqui, né? O último jogo que teve entre eles, a Roma em casa, a Napoli venceu de 2-0. Napoli vem vencendo os 3 últimos jogos entre eles. Eu vou no Napoli seco, com muito medo, porque é um clássico, tá? E clássico é hora de... clássico tem que vencer, beleza? Mas Napoli seco. Jogo 8, Inter de Milão e Juventus. Inter de Milão e Juventus. Mais um jogo aqui italiano. A Juventus veio de vitória, né? Ganhou a grande Roma. A Inter de Milão tem 3 vitórias, uma derrota e um empate nos últimos 5 jogos em casa. A Juventus fora de casa tem 3 vitórias consecutivas. O Inter de Milão tem 17 pontos, é o terceiro colocado, e a Juve é o sétimo colocado com 14 pontos. A Juventus começou muito mal o campeonato e agora melhorou, né? Nesse jogo eu vou no empate seco. Vou no empate seco porque, se tratando de clássico, aqui nas apostas a Juventus é a favorita, né? Nos últimos 5 jogos entre eles, deu 3 vezes Juventus, um empate e uma vez Inter. Aqui eu estou mostrando para vocês, que não estava aparecendo, né? O gráfico.
6-1 no Bolonha. Mas são times, galera, que não dá muito para levar em consideração, né? Esses times são relativamente muito fracos. Agora, os ganhados do Napoli, Milan, Inter, Roma, faz goleada assim que a gente tem que levar tanto em consideração. Futebol é momento, né? E o momento da Juventus é melhor. 5 jogos, 5 vitórias. Aqui, mesmo assim, eu acredito no empate. Voltando aqui para o Brasileirão, jogo 9. Atlético Mineiro Cuiabá. Atlético Mineiro seco, né? Grande favorito ao campeonato. Teve ali uma derrota amarga ali, reclamou bastante do último jogo contra o Dragão, né? Contra o Atlético Goianiense. Mas aqui, jogando em casa, não deve ter tantos problemas. Seco. No Atlético Mineiro. Jogo 10. Internacional e Corinthians. Duplo Internacional e empate. O Corinthians que veio de derrota contra o São Paulo. O Corinthians agora viu que não é só contratar que vai ganhar o campeonato, né? O Corinthians contratou, o time melhorou, mas sem tática, sem uma boa reposição de bola, sem uma boa pressão, sem uma boa marcação, não adianta contratar tantos jogadores. Isso aí é mais técnico. Críticas à parte. Eu não acredito que o Corinthians vença o Internacional em Porto Alegre. Então, empate ou Internacional, coluna 1. Jogo 11, Vasco da Gama pegando aí o Náutico fora de casa. Empate seco, o Vasco melhorou bastante o campeonato. Se vencer, vai a 49 pontos, mas chega ali perto dos líderes, né? Entrar no G4 é o grande objetivo, voltar à Série A. Mas o Náutico não é tão ruim assim. Vem de uma vitória de 3-2 fora de casa. Em casa ele tem apenas uma vitória nos últimos jogos, mas eu acredito que é um jogo para empate aqui. Jogo 12, Atlético de Madrid, Real Sociedad. Duplo no Real Sociedad. Sim, o Atlético de Madrid vai pegar uma pedreira aqui na Champions League, que é o Liverpool. E o Real Sociedad é o líder no momento. Obviamente que não vai se manter assim, né? Porque esses times de menor expressão tem muita dificuldade, né, financeira até para compor elenco, para manter. Mas vem fazendo gol em todos os jogos. São 13 gols em 5 jogos fora de casa. E o Atlético de Madrid são 5 gols em casa. Então, por essa falta de gol, por vir cansado, pode acontecer uma zebra aqui. Eu vou fechar um duplo no Real Sociedade, coluna 2, e empate, coluna do meio. Jogo 13, Bragantino e São Paulo. O Braga, que tem voltado a jogar um bom futebol, né? Depois da Sul-Americana. Tem 3 empates e 2 vitórias nos últimos jogos. E meu Deus, São Paulo vem de vários empates fora de casa. Aqui eu acredito que o São Paulo não vença, né? E o Bragantino não perca, então é empate. Mas tudo pode acontecer. O São Paulo vem de uma vitória legal contra o Corinthians, um grande clássico. Jogou muito melhor, mas jogando em Bragança, eu acredito que empate, jogo 14, Bahia e Chape. Bahia, se não vencer, não tem mais nada para fazer no Brasileirão, né? Bahia que precisa mostrar o seu futebol, está em 16º, e a Chape que já era. Cuidado com a Chape que ela vem somando pontos aí e muitos times grandes. Beleza? Esse é o nosso palpite dessa semana. Deixa o like, se inscreva no canal aí e até a próxima. Valeu!